Pessoal, boa noite novamente. Então, iniciei a gravação, tá? E aí vamos localizar aqui onde foi que nós paramos na aula passada. Foi aqui, ó, na sociedade incomandita por ações. Localizem aí, a gente dá uma olhada nisso aí. Pessoal, sociedade, quais são os dois tipos de sociedades que têm o capital dividido em parcelas exatamente iguais, frações exatamente iguais? Somente a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações, certo? Essas duas sociedades, elas são regidas por aquela mesma lei, a LSA, a Lei das Sociedades Anônimas, uma lei de 1976, aí da época de vocês aí, que são bem mais velhos do que eu, né? Eu nasci em 92. Peguei muito sol, aí fiquei assim, com a cara um pouco mais envelhecida, mas vocês são mais velhos do que eu, viu? Essa lei da Sociedades Anônimas, que cuida aí da própria sociedade anônima, trata também da comandita por ações, certo? Trata também da comandita por ações, a mesma lei. E aí, então, tudo que se aplica, quase tudo que se aplica às sociedades anônimas, se aplica à comandita por ações. Então, por exemplo, aqueles mesmos órgãos, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, os demonstrativos financeiros, tudo aquilo lá é obrigatório para a comandita por ações também, certo? Tem algumas pequenas diferenças. Então, as comanditas por ações também têm o capital dividido em parcelas iguais, que são as ações, né? Que representam o capital. A comandita por ações também tem todos os órgãos, emite as ações, pode vender as ações na bolsa de valores também. O resto tudo, então, pessoal, é a mesma coisa. Então, para a gente não repetir tudo sobre as sociedades anônimas na parte das comanditas por ações, porque tem dois tipos de comandita por ação, né? Dois tipos. Dois tipos de comanditas, aliás. Comandita por ações, que é essa que nós estamos vendo, e a comandita simples, que nós já vimos aí, certo? Aí, para a gente não repetir tudo das comanditas por ações, já que tudo que foi falado da SA se aplica à comandita por ações, é mais fácil a gente dizer só as diferenciações, que é o que tem aí na apostila de vocês, que é o que a gente vai falar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, olha, ela também tem um capital dividido em ações, tá certo? As regras são as mesmas, mas veja aqui, ó. Quais são as diferenças da comandita por ações para a SA? Primeiramente, a comandita por ações, toda comandita, ela tem duas categorias de sócios, né? Os comandantes e os comandados. Os comandantes são chamados de comanditados e os comandados são chamados de comanditários, certo? Quem comanda tem responsabilidade patrimonial ilimitada e quem é comandado tem responsabilidade patrimonial limitada. Então, como tem uma categoria de sócios com responsabilidade ilimitada, é por isso que esse tipo de sociedade ela está em desuso, mas ela existe. Então, se você vai montar uma comandita por ações e a mesma lei da sociedade anônima, as mesmas exigências, então por que você vai montar uma comandita por ações se você pode montar a sociedade anônima pura, onde todos terão uma responsabilidade patrimonial limitada? Não faz sentido, né? Já que vai ter todo o custo, toda a dificuldade, toda a burocracia, é melhor fazer logo a SA.
onde todos terão a responsabilidade limitada. Mas, se quiserem colocar uma categoria, uma parte dos sócios com responsabilidade ilimitada, pode fundar uma comandita por ações, certo? Então, é uma opção, mas ela é pouco usada por essa motivação que eu lhes falei. Mas vamos olhar aqui as diferenças. Ó. Os diretores. Somente acionistas da comandita por ação podem ser diretores. Na SA, tem essa exigência? Não. Na SA, o diretor ou os diretores podem ser acionistas, podem não ser acionistas. Podem ser simplesmente contratados para trabalhar como diretores sem precisar comprar as ações da sociedade, certo? Os diretores têm responsabilidade subsidiária e ilimitada pelas obrigações sociais. São os comanditados, né? Na SA, a responsabilidade dos diretores é limitada ou é ilimitada? É limitada, tá, pessoal? A regra geral é de que é limitada. Na comandita por ações, ela é os diretores, já que eles vão mandar, a consequência que a lei coloca para eles é que eles vão ter responsabilidade patrimonial ilimitada. E são justamente chamados de quê? De comanditados. São os comandantes, certo? O nome empresarial da sociedade comandita por ações, eles podem utilizar tanto a firma barra razão social, que são a mesma coisa, né? Isso aqui foi a aula dada no começo do semestre, não é isso? Professor, não lembro de nada, não. Tá certo, mas está lá, né? Caso queira relembrar, e está na apostila também. Pode usar firma barra denominação barra razão social, que é a mesma coisa. Mas se quiser usar uma denominação, também pode. Quem é que resolve? Os fundadores. Se os fundadores quiserem botar o nome deles dentro do nome empresarial, eles vão ter que usar que tipo de nome empresarial? Razão social, que é formada pelo nome civil dos sócios. Se eles não quiserem botar nome de pessoas, dos próprios sócios, mas quiserem botar aí um nome, um nome de fantasia, um nome comercialmente interessante, um nome que não seja o nome de nenhuma pessoa. Aí eles vão optar por denominação. Né? Se eles botarem aí Marfundo Calçados SA. Marfundo não é nome de pessoa, né? Pelo menos a priori não. Então, um tipo desse nome aí seria classificado como o quê? Como denominação. Na sociedade anônima, é possível usar firma social ou razão social, que é a mesma coisa? Ou tem que usar só denominação na sociedade anônima? Estou com a língua presa. Pessoal, na SA, como todos vocês se lembram aí, claramente, né? Estudaram aí nos finais de semanas, todos estão com a matéria em dia e lembram, né? A SA só pode usar denominação, certo? Ok? E no final vai ser indicado que é uma comandita por ações, por extenso ou abreviado. Se os fundadores optarem por um nome empresarial do tipo firma social ou razão social, não é formado pelo nome civil dos sócios? É. E aí, qual vai ser o nome que eles vão colocar? O nome dos sócios, mas somente o nome dos sócios diretores. Está aí na apostila de vocês. Somente os nomes dos diretores podem entrar na razão social. Os nomes dos que são comandados, que não são diretores, vão entrar no contrato social, mas não vão compor o nome empresarial, porque a lei não quer.
eles vão ficar meio que escondidos do nome empresarial. Se você quiser saber quem são todos os sócios, pelo nome não dá para saber. Você tem que olhar no estatuto, nos documentos da própria sociedade, certo? E aí, exemplo aqui, ó. E sim, então eles vão usar o termo e companhia, aquelas mesmas regrinhas lá parecida com a sociedade anônima, né? Só que aqui eles vão colocar aqui, ó, e companhia, se usarem razão social, vão botar aí companhia para significar que tem outros sócios que não estão dentro da razão social, ou e companhia por extenso. Exemplo aí, ó, J. Silveira, A. Silveira e companhia. Significa o quê? Que tem um sócio chamado João Silveira, por exemplo, Arnaldo Silveira, por exemplo. Esses dois sócios aqui são o quê, então? Diretores ou dirigidos? São diretores, né? Botaram o nome empresarial aí dentro da razão social, então eles são os diretores. E os dirigidos estão onde? Estão por trás da sigla e companhia. Se você quiser saber quem são, vai ter que consultar o estatuto da Comandita por Ações. E no final dessa razão social, não é uma denominação, vem dizendo aqui Comandita por Ações. Certo? Então, aqui nós finalizamos todos os tipos de. Só um minuto. Nós finalizamos aqui todos os tipos de organizações empresariais. Nós vimos o MEI, nós vimos as empresas individuais de responsabilidade ilimitada, vimos a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, que vai desaparecer, né? E todas serão transformadas em SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que vai substituir a Eireli. E vimos os 5 tipos de sociedades empresariais. Enfim, nós vimos todos os tipos possíveis de organização empresarial. Não existe nenhuma fora essas todas que nós vimos aí, certo? Então, nesse sentido aí, esse ponto ele já está completo. Lógico que ele está completo no sentido de ter uma noção básica, né? Porque se você for estudar mesmo o regramento, a SA, por exemplo, ela é gigantesca. Só a lei já é enorme. Imagine a interpretação, o estudo e a aplicação da lei. Aí tem verdadeiras enciclopédias só sobre sociedades anônimas, ok? Aqui, até esse momento aqui, pessoal, algum questionamento, alguma pergunta, para ver se a gente já pode passar para frente? Até o momento tá ok, né, Daniel? E os outros povos aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Além do Daniel? Posso passar, não, Mabel? Tá certo. Ok. Michele Nobre, Graziella. Muito bem. Então tá, pessoal. Rafael. É muito detalhe, Rafael, é verdade. É coisa demais, né? Muita coisa. Imagina aí. Vamos lá, pessoal. Então, passando para frente, nós finalizamos, certo? Aí agora vamos fazer o quê? Ó? Analisar a classificação de todas as sociedades que nós vimos até agora, que foram 5, né? Não entra aqui nessa classificação as empresas individuais. Por que não? Porque essa classificação aqui é só sociedade. Não é isso? Então, as individuais ficaram de fora porque nós já vimos. E elas são classificadas somente como de responsabilidade limitada ou ilimitada, só essa. E esse aí nós já vimos, né? Vamos olhar aqui o que os doutrinadores, os estudiosos do assunto, que ficam classificando tudo e inventando coisa para perturbar o juízo de tudo quanto é de estudante, né, para cair nas provas, nos concursos e tudo mais, eles ficam inventando classificações. E é isso aí que nós vamos ver aqui.
Classificação quanto à personificação. A sociedade ou é personificada ou não é personificada. Ou ela é pessoa jurídica ou ela não é pessoa jurídica, certo? Só tem essas duas possibilidades. Quais são as duas sociedades que não têm personalidade jurídica? Somente duas. A sociedade em comum, que é a irregular, que é a de fato, existe de fato, mas não existe de direito, não tem registro, não tem estatuto, não tem contrato social, ou se tem, não foi registrado. Ela é ilegal. E a outra é a SCP, Sociedade em Conta de Participação, que não é empresa, certo? Sociedade em comum não é empresa, ou então você pode dizer que é uma empresa irregular, mas empresa mesmo ela não é. A SCP, que nós já vimos aí, também não é empresa, ela é um contrato, não é isso? Entre uma empresa e uma pessoa física ou jurídica que quer investir, mas não quer virar sócio empresário dentro do contrato social. Não vou voltar nisso aí porque já foi dado também, né? Personalidade jurídica, vocês relembram, já foi falado. Personalidade jurídica é a aptidão para adquirir, titularizar e exercer direitos e obrigações em nome próprio e por conta própria. Resumidamente, é o que significa personalidade jurídica. A pessoa natural tem personalidade jurídica a partir do momento que nasce, só não pode utilizar os direitos e obrigações ainda pela incapacidade civil, mas muitos direitos já tem, né? E capacidade civil plena vai adquirir só com os 18 anos, ou então se emancipar, caso se emancipe a partir dos 16. Não é isso? E a personalidade jurídica da pessoa jurídica, ela se adquire quando? A partir do registro do estatuto ou do contrato social na junta comercial e em todos os órgãos oficiais onde ela, com os quais ela precisará lidar no dia a dia, tá certo? Então, personalidade jurídica é isso aí. Está dizendo aqui que é uma ficção jurídica. É uma ficção jurídica, porém com efeitos concretos, não é, pessoal? Por que é uma ficção jurídica? Porque você não vai ver de verdade uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica na fila de um banco. Você não vai ver, né? Você vai ver uma pessoa natural representando uma pessoa jurídica. Né? Você não vai ver uma pessoa jurídica hospedada no hotel, tomando um café, namorando, tomando cachaça, comendo sanduíche no cebozão de madrugada, porque ela não existe de fato. Ela é uma criação jurídica, porém com efeitos concretos reais, né? Bastante reais, certo? Efeitos da personalidade jurídica é o que eu já falei, mas está repetido aí de outra forma. Titularidade negocial e processual, para pedir a partir da sua inscrição. Individualidade própria, vocês sabem que a pessoa jurídica se difere, se separa das pessoas naturais que a compõem. Sabem até que as dívidas da pessoa jurídica têm que ser pagas pela pessoa jurídica, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, só se for possível, quando houver responsabilidade patrimonial ilimitada, caso a empresa não possa pagar, é que se pode cobrar dos sócios, não é isso? Essa é a regra geral, estou repetindo de forma simplificada, né? Tem autonomia e responsabilidade patrimonial. A personalidade jurídica tem isso aí também. O patrimônio da pessoa jurídica é dela, o patrimônio dos sócios dela é o patrimônio deles. É diferenciado. Um está no nome de um CNPJ, os outros estão no nome de CPFs, de pessoas jurídicas ou de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, né? Ou até de pessoas jurídicas também, se forem os sócios de uma outra pessoa jurídica, né? Certo? Aí, pessoal, as sociedades personificadas, quais são?
As personificadas, ou seja, as que têm personalidade jurídica de verdade, são dois grandes grupos: sociedades simples e sociedades empresárias, ou empresariais. Mesma coisa, né? Sociedades simples, vocês sabem que são aquelas que exercem atividade econômica de natureza não empresarial. E as empresárias são as sociedades que exercem a atividade empresarial, aliás, exercem atividade econômica de natureza empresarial ou de forma empresária. Sociedades simples qual é o objeto, qual é a atividade da sociedade simples, já que é não empresarial? São as atividades de natureza artística, científica, intelectual, né, que não se encaixa no conceito de empresa, ok? Literária, intelectual, literária, artística e científica. Esse, a priori, é o objeto da sociedade simples. Que, se quiserem se organizar e crescer mais, podem deixar de ser sociedade simples e escolher um daqueles 5 tipos que nós vimos aí de sociedades empresariais e se registrar na junta comercial como empresa. Porque as sociedades simples, elas não se registram na junta comercial porque elas não são empresas, né? Professor, registrar onde? Registra em todos os órgãos onde ela tiver que funcionar, mas basicamente ela se registra de início em cartório, registro de pessoas jurídicas, mas não se registra na junta comercial porque não é empresa, ok? Aí então nós estamos fazendo aí uma revisãozinha de novo, né? Pela enésima vez, não sei se vocês, quem tem acompanhado as aulas, tem visto que eu estou sempre revisando, né, pessoal? Sempre voltando em conceitos que já foram vistos, às vezes, no primeiro dia de aula ainda, né? Estou sempre fazendo esses retornos aí, porque, como foi dito agora aí, é muito detalhe, né? Rafael que disse aí que é muito detalhe. E aí, isso vai ficando para trás, daqui a pouco vocês não sabem nem que diabo de aula que vocês estão assistindo, né? Professor, essa é aula de quê mesmo que nós estamos vendo, hein? Ah, não é assim? Vão perdendo o fio da meada se não houver esse retornozinho aí, né, Michele? Então, por isso que eu fico voltando, né? Às vezes assiste gravada, né? Tá certo, Michele. Vamos a outra classificação aí, pessoal. Quanto à estrutura econômica, as sociedades podem ser de pessoas, de capitais ou mistas. Aí a pessoa que escuta isso aí já leva um susto, né? Professor, sociedade de pessoas, e não é toda sociedade não é de pessoas, não. É, pessoal, na verdade toda sociedade é de pessoas, sejam físicas ou jurídicas. Mas quando eles dão essa classificação, fazem essa classificação, eles não querem dizer que existem sociedades que não tenham pessoas, não. Não é isso. Essa classificação é para dizer que as sociedades de pessoas, nelas, mais importa as qualidades das pessoas do que simplesmente ter dinheiro. É o que hoje em dia, por exemplo, existe entre as pessoas, as amizades, as famílias, os namoros, não é? Né, Michele, né, Daniel, Alisson, Rafael, hoje em dia os namoros, as amizades são baseadas muito mais na qualidade das pessoas do que no dinheiro, né? Eu acredito que sim, né? Dinheiro aí é detalhe, né? Se a pessoa tem dinheiro ou não, fazendo hora com vocês aí, porque a gente sabe que o negócio tá meio baldeado, né? Frequentemente a gente vale pelo que a gente tem, não é isso, pessoal? E não pelo que a gente é. Fazendo aí então uma analogia, uma comparação, o dinheiro não conta não, né, Daniel? Certo, exatamente, concordo. Fazendo essa analogia aí, as sociedades de pessoas são aquelas em que, teoricamente, não basta você ter dinheiro. Pessoal, isso tudo é teoria, certo?
É um esforço classificatório. Aí vocês têm que engolir aí, nem que não queiram, porque é o que os estudiosos dizem, certo? Certo, certo, Daniel. Os sócios, eles seriam escolhidos não só pelo dinheiro, não quer dizer que não precisa ter dinheiro, porque você sabe que precisa, né? Para um exercício de uma atividade empresarial. É que, além de dinheiro, tem que levar em conta as qualidades das pessoas que vão compor. Exemplo, você vai montar um restaurante, uma lanchonete, um salão de beleza. Você vai montar um restaurante. Você vai querer convidar para ser seu sócio naquele restaurante lá uma pessoa que já foi presa aí porque estava furtando gado e matando gado. O nome desse furto aí tem um nome estranho, pessoal. É um crime previsto no Código Penal. Abigeato é o nome que se dá ao furto de gado. Aí o cara foi condenado por furtar gado para matar e vender a carne num restaurante que ele tinha. Aí você vai convidar ele para ser seu sócio no restaurante que você quer começar? Pode, né? Pode, né? O golpe tá aí, né, pessoal? Cai quem quer, não é assim? Poder pode. Mas, né? Você vai convidar uma pessoa para ser seu sócio, uma pessoa que não tem o menor conhecimento de finanças e você precisa de um sócio que entenda de finanças? Não vai, né? Mesmo que ele tenha dinheiro. Então, aqui, ó, funda-se na confiança entre os sócios, na capacidade, no conhecimento, na honestidade, tudo isso, certo? Essas são as sociedades de pessoas. Tudo na teoria, ok? Quais seriam as sociedades onde os traços pessoais seriam importantes? Sociedade em nome coletivo, que tem responsabilidade ilimitada, né? Sociedade limitada e a sociedade simples também, mas as simples não são empresas, hein? Não esqueçam, ok? Então, entre empresas, se levar em conta só empresas, seriam essas duas aí. Nome coletivo e limitada seriam a sociedade de pessoas. E a sociedade de capital? É o oposto da de pessoas. São aquelas nas quais o que importa é somente o capital. É ter ou não ter dinheiro. Tem dinheiro? Quer ser sócio? Está aceito. Qual é o tipo de sociedade que tem essa característica? É a sociedade anônima, somente ela. Pessoal, a pessoa para comprar ações da SA basta ter dinheiro. Ninguém vai perguntar se ela é nacional ou é estrangeira, se ela está num presídio ou fora do presídio, se ela responde a crime ou não, se ela é analfabeta, é semi-analfabeta ou é doutora em alguma coisa. Não quer saber. Tem dinheiro? Quer investir nas ações? Compre. Ponto final. Por isso que é chamado de sociedade de capitais. Somente a sociedade anônima. Aí, como o que interessa é o capital, os sócios ficam mudando toda hora, né? Toda hora as pessoas compram, vendem as ações, são sócios e deixam de ser sócios diariamente. Na sociedade de pessoas, essa entrada e saída ela não é diária, ela não é simples, ela não é. Tem que mudar o estatuto ou o contrato, tem que mudar o contrato social dela. Então não é como na sociedade anônima, certo? E as sociedades mistas? Sociedades mistas são aquelas que têm categorias de sócios que estão lá por suas qualidades pessoais e outros somente porque têm dinheiro. Não precisa ter conhecimento, não precisa ter qualidade pessoal, porque vão entrar só como investidores. Então tem as duas categorias de sócios. Quais são elas? Sociedade em conta de participação, que não é empresa, né? Tem um sócio que já é empresário e outro sócio que é só investidor. O investidor basta ter dinheiro. O empresário, você só vai querer ser sócio dele se ele for de confiança, né? Então tem as duas categorias. Comanditas simples e comanditas por ações também tem as duas categorias. Tem os sócios escolhidos para entrar só com dinheiro, que são os comandados,
E tem os sócios que entram na categoria de comandantes, porque além de dinheiro, eles vão comandar, então eles precisam ter honestidade, confiança, capacidade de uma maneira geral, certo? Então, passou aí uma classificação, mais uma classificação. Quanto à responsabilidade do sócio, temos 3 tipos. Sociedades de responsabilidade ilimitada, onde todos os sócios respondem ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pelas dívidas que não são deles, mas da empresa que eles participaram, certo? Qual é o único tipo de sociedade em que todos têm responsabilidade ilimitada? Todos. Só a sociedade em nome coletivo, somente ela. Sociedades limitadas são aquelas em que a responsabilidade patrimonial dos sócios se limita ao que eles já colocaram dentro da empresa. Se a empresa falir, eles vão perder a cota que eles já botaram dentro da empresa. O patrimônio pessoal deles, em princípio, fica protegido. Não é uma proteção absoluta, porque essa proteção pode ser desconsiderada, né? Em caso de fraude, de ilegalidade, de desconsideração da personalidade jurídica, certo? Quais são elas? As limitadas, propriamente ditas, né? LTDAs, e as sociedades anônimas. Nessas duas aí, todos os sócios têm responsabilidade limitada. E as mistas são aquelas em que alguns sócios têm responsabilidade limitada e outros sócios têm responsabilidade ilimitada, certo? Corrigir aqui um negócio aqui na digitação aqui. Pronto. Certo? As comanditas têm as duas categorias. Os comandantes têm responsabilidade ilimitada e os comandados têm responsabilidade limitada. Aí você escolhe em qual dos dois você vai querer se encaixar, certo? Foi mais aí, vencemos aí mais uma. As comanditas aqui, ó, por as comandita simples e comandita por ações. As duas têm as duas categorias de sócio, certo? Aí aqui então, vencemos mais uma, vamos para essa outra aqui, pessoal. Quanto ao regime de constituição, ou seja, qual é o documento que funda essas empresas? Elas podem ser estatutárias, que é a mesma coisa que institucional, que o que é uma empresa estatutária? É aquela cujo o documento de regramento dela, de fundação dela, em vez de ser um contrato social, é um estatuto. Qual é a diferença, de novo, entre estatuto e contrato social? Basicamente, só o tamanho e a complexidade. Quando se falar de estatuto, você já sabe que é um documento grande. Quando for contrato social, pode ser grande, médio ou pequeno, certo? Mas os dois cumprem a mesma função, são basicamente a mesma coisa. Quais são as estatutárias? Somente a sociedade anônima e a comandita por ações. Quais são as contratuais? Todas as outras. Todas as outras são contratuais. O documento de fundação é um contrato social. Sociedade anônima tem contrato social, pessoal? Sociedade anônima tem contrato social? Hein? E aí, pessoal, tem alguém vivo aí? Rafael acha que não. Sociedade anônima tem contrato social? Eita, rapaz, esse negócio tá ruim. Fala, minha Nossa Senhora. Homem, seu menino, não sei não, viu? Olha aqui, rapaz.
Sociedades anônimas são estatutárias. O documento de fundação é o estatuto. Aí eu pergunto: sociedade anônima tem contrato social? Pessoal? Não, né? Tem o quê? Estatuto. Homem, sei nem o que dizer, ó. 1 minuto de silêncio para vocês. Eu vou só passar para frente. Rapaz, o negócio tá sério aí, hein, galera? Ei, eu não digo é nada. Aí é com vocês. A preocupação agora foi para o nível lá em cima, viu, pessoal? Como é que vai dar certo isso? Meu Deus do céu. Sei não. Cumpri minha obrigação, tá? Com vocês aí que resolvam. Vamos lá. Classificação. Não sei se alguém consegue ter a noção da gravidade disso. Parece que não, né? Vamos lá. Para frente. Vocês que resolvam aí. Classificação quanto à nacionalidade. As sociedades ou são nacionais ou são estrangeiras. O que é uma sociedade nacional? Pessoal, o que é que diz que a sociedade é nacional ou é estrangeira? É se os sócios delas são nacionais, são pessoas, são brasileiros? Se a sociedade é formada por sócios estrangeiros, ela é uma sociedade estrangeira? Ela pode ser estrangeira ou ela pode ser brasileira, mesmo os sócios sendo estrangeiros? Por que eu estou perguntando isso? Porque a pessoa tem a tendência a achar que as sociedades nacionais são as sociedades cujos sócios são brasileiros. E as estrangeiras são aquelas que os donos são estrangeiros. E não é isso, tá, pessoal? O que diz se uma sociedade empresarial é nacional ou é estrangeira é o fato dela ser fundada no Brasil, conforme as regras do Brasil, ou ela não ser fundada no Brasil conforme o direito brasileiro. É isso que diz, tá? É isso aí, não é a nacionalidade dos sócios, não, ok? Vou dar exemplo aqui para vocês, um exemplo bem claro. Vocês, obviamente, conhecem aí, vou dar o exemplo aqui da Ford, fábrica de automóveis e caminhões, e autopeças e um monte de coisa. A Ford, vocês sabem que a origem dela é americana, né? O fundador foi o americano Henry Ford. Não é isso? É uma empresa de origem norte-americana que se expandiu para o mundo todo e virou uma multinacional. Ou seja, ela tem várias nacionalidades, ela está em vários países. Quando você compra um carro da Ford aqui no Brasil, você está comprando um carro de uma empresa brasileira ou de uma empresa estrangeira? Eu não vou mais nem perguntar, eu vou responder logo. Eu fiquei sem coragem de perguntar mais. Eu vou logo falar e pronto. Não tem condições, né? Você está comprando um carro da Ford do Brasil, tá certo, pessoal? Você não está comprando de uma empresa estrangeira, não. Professor, mas a Ford não é americana? A Ford dos Estados Unidos, ela é americana. A Ford do Brasil, ela é brasileira. Agora, a origem inicial é americana. Os investimentos provavelmente vieram dos Estados Unidos, né? Mas se você comprar um carro da Ford nos Estados Unidos e trouxer para o Brasil e levar para uma concessionária da Ford aqui em Mossoró, ou em Natal, em Fortaleza, eles vão receber esse carro e dar garantia e fazer revisão? Um carro que você trouxe diretamente do Paraguai, dos Estados Unidos, você foi lá no Paraguai, comprou e trouxe para cá. Pronto, Paraguai, mais fácil, né? Foi lá no Paraguai, comprou um carro lá no Paraguai
e voltou dirigindo ele para o Brasil, e lá no Sul você levou na autorizada e disse que quer fazer a revisão. A autorizada vai fazer? Vai não. Vai dizer, não, amigo, esse carro não tem garantia aqui no Brasil, não. Você comprou ele no Paraguai. É a Ford do Paraguai é que vai te dar garantia. A Ford do Brasil é outra empresa. Não é a Ford do Paraguai, ou do Uruguai, ou da Argentina, qualquer país. São empresas diferentes, tá? Uma empresa estrangeira pode vir vender produtos, serviços aqui no Brasil sem se fundar uma sede, uma filial, sem se organizar no Brasil conforme as leis brasileiras? Poder pode, mas é difícil. Só se o governo, o Poder Executivo Federal, autorizar. A regra é dizer o quê? Se você quer atuar no Brasil, você tem que fundar uma empresa no Brasil conforme as regras do Brasil. Você não pode vir de fora, mandar os empregados para cá, comprar um imóvel, alugar e começar a funcionar como pessoa jurídica estrangeira. Não pode. A não ser que tenha recebido uma autorização, e geralmente temporária, até fundarem a empresa conforme as leis brasileiras, certo? Então, é isso que diz se a empresa é brasileira ou não. Ford do Brasil, SA, a empresa brasileira. Ford Motor Company, norte-americana, é uma empresa estrangeira. Mas não é Ford, professor? É Ford, mas é a Ford de lá, é estrangeira. Pode atuar aqui no Brasil? Pode não. Se ela quiser atuar aqui no Brasil, ela tem que atuar através da Ford do Brasil, mas ela diretamente não pode. Tá? Então, espero que tenha ficado claro isso aí, a diferenciação aí, tá certo? Quanto à forma de capital, elas podem ser de capital variável ou de capital fixo. Pessoal, de capital variável é a cooperativa, somente ela, que não é empresa. Professor, se não é empresa, por que está aí? Só para você saber, porque ela é o único modelo que existe de capital variável. Ela não tem um capital fixo. Pode entrar, toda hora pode entrar novos cooperados e saírem cooperados sem precisar mudar o documento de fundação dela. Professor, não sei o que sobre tal, sobre a cooperativa. Aí a cooperativa não é empresa, não faz parte do nosso conteúdo. Ela tem um regramento todo específico. Quem quiser ter curiosidade sobre isso tem que procurar o regramento das cooperativas, que não é empresa. Por exemplo, a Unimed é uma empresa? Todo mundo diz, a Unimed é uma empresa. Não, pessoal, a Unimed não é uma empresa. Professor, e é o que então? A Unimed é uma pessoa física? Não. Nem a empresa, nem a pessoa física, a Unimed? Não. E é o que então? A Unimed é uma cooperativa de médicos. Não se encaixa como pessoa física, obviamente, e nem se encaixa como empresa. É uma cooperativa, é um tipo de organização à parte, sui generis, que não se encaixa nenhum nem no outro. E as de capital fixo? Todas as empresas são de capital fixo. Você tem que fixar um valor X dentro do estatuto do contrato social. Ele é alterável, ele é fixo, mas ele não é imutável. Ele pode ser mudado, mas ele é fixo. Fica lá escrito. Pode ser atualizado e mudado, mas tem que mudar a documentação lá. E nas cooperativas isso ocorre de uma maneira mais fácil. Ok? Quanto à interligação com outras empresas, as sociedades podem ser não coligadas ou coligadas. O que é uma empresa, sociedade empresarial não coligada com nenhuma outra? É que uma empresa não tem participação do capital de nenhuma outra. Ela não é sócia de nenhuma outra, ela não comprou ações, ela não comprou cotas, ela não investiu em nenhuma outra empresa. E uma empresa pode comprar parte da outra, ser sócia de outra? Pode. Aí ela passa a ser coligada à outra. E aí, pessoal, os níveis de coligação são 3. Temos aí as controladas,
olha só, até lembrando aqui para vocês vão voltar a ter aula presencial no próximo semestre, né, pessoal? Pelo menos é o que está sendo combinado aí. Galera, vou avisar vocês aí. Quando voltar, se vocês estivessem tendo aula normal, vocês iam ter que saber isso aqui, viu? Não ia passar do jeito que está passando, não, viu? Não ia passar, não. Eu estou só lembrando, tem gente que começou o curso já na pandemia. Não é assim que funciona, não, viu? Dessa forma aí, onde não tem participação nenhuma, onde uma pergunta básica ninguém responde, ninguém sabe, né? Pessoal, não é assim, viu? Se o negócio for feito direito, vocês vão levar um choque quando voltar a ter aula presencial. Para quem não teve ainda. Tem que saber de cabeça o que é uma sociedade controlada, filiada, de simples participação, limitada, ilimitada, comanditária simples, por ações, empresário individual, responsabilidade EIRELI, SLU, caracter... Isso, rapaz, só avisando, tá? Só relembrando aí para vocês. Sociedade controlada é aquela em que uma tem a maior parte do capital da outra. Então, uma controla a outra. Uma é controladora, a outra é controlada. Simples, né? Não temos aí dificuldade. Sociedade filiada é aquela em que uma tem 10% ou mais do capital da outra. Aí ela não é controladora da outra, a outra não é controlada, mas são apenas filiadas. Uma é filiada à outra, tendo uma 10% ou mais do capital da outra, que não chega a controlar. Temos aí a de simples participação. É aquela em que uma sociedade tem uma pequena participação no capital da outra, mas não chega nem a ser afiliada, porque tem menos de 10%, muito menos controladora da outra. Tá certo? Então, temos essas três categorias aí, tá certo? Aqui, pessoal, nós finalizamos a matéria da segunda pseudo-prova, né? Que vocês vão aproveitando aí, tá certo? Vão aproveitando aí. Quem for fazer essa disciplina no próximo semestre, não passar nesse, se for presencial, eu tô logo avisando, pessoal, tem prova, tem aula, tem cobrança e tem conteúdo. Não é dessa forma aqui. Então, aproveitem para passar fazendo esses trabalhinhos aí que vocês estão fazendo, né? Para quem gosta e acha que isso tem futuro, parabéns. Para quem sabe que está passando sem estudar nada, parabéns ou meus pêsames, eu não sei. Estou falando um pouco sério porque eu fiquei bastante chateado e preocupado em ver o nível de desacompanhamento e desatenção. Eu, como professor, tenho a obrigação de chamar atenção. É chato, podem me chamar de chato, mas teoricamente vocês estão na universidade para estudar. Então, vamos marcar a data da nossa segunda pseudo-prova, né? Não é isso? Onde todo mundo está tirando 10, 9,5, 9, 8,5. Um ou outro tira uma nota baixa. Vamos lá. Vocês querem fazer essa segunda prova quando? Vocês querem fazer essa segunda prova na quinta-feira agora, dia 7? Vocês querem fazer essa segunda prova no dia... Temos aí um dia que é feriado na... Acho que é dia 12, né? Dia 12 é feriado, próxima terça não dá. Não é isso? Olha, a Mayra está chegando agora. Dia 12 não dá, né? Porque é feriado. Estou tentando abrir aqui o calendário. Pronto. E dia 14, que é a outra quinta-feira. Então, eu sugiro que vocês façam ou nessa quinta agora, ou na outra quinta, dia 14. E aí? Qual é a opção de vocês aí?
14, 14, 14, né? Ok. Todo mundo aí até agora só quis para o dia 14. Certo, pessoal? Então fica combinado a nossa segunda trabalho, né? Para o dia 14, daquele jeitinho, certo? Beleza, belezinha, daquele jeitinho lá, viu? Nem se preocupem, não. Dia 14 está combinado. Quinta-feira temos a aula, a gente vai entrar na matéria da terceira e última prova, que é isso aqui, ó, contratos mercantis. A gente começa já a aula na quinta-feira, porque não podemos ficar simplesmente dispensar a aula, né? Aí a gente começa aqui, ok? Vou colocar no sistema e por hoje eu encerro aqui, ok? Boa noite aí para vocês, boa semana. Quinta-feira, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, pessoal, então eu vou estar saindo aqui, tá? Boa noite para você. Boa noite para vocês. Até quinta-feira, encerrando.